Seu amor, nós vivíamos sem ter esperanças e escuridão. Sem seu amor, era como estar no mar, procurando nos afogar. Quando não conseguimos nos salvar, Deus nos viu, ouviu, sentiu e se importou. Chorou ao nos ver cair e nos trouxe a salvação. Veio a seu amor, tudo restaurando foi. Conhecemos o perdão. O seu amor, a promessa restaurou, a aliança que se quebrou. E ao pensar que estávamos no fim, nos viu, ouviu, sentiu e se importou. Chorou ao nos ver cair e nos trouxe a salvação. E hoje descansou, seu amor me conquistou. Quero estar em sua presença e me curvo aos seus pés. E hoje grata sou, seu amor me conquistou. Quero estar em sua presença e me curvo aos seus meu Jesus, veio a nós, meu Senhor, veio a Meus amados, um dos grandes males que o povo de Deus pode cair é atribuir poder humano
as obras que são exclusivas do poder de Deus. E esse tem sido um dos erros comuns hoje, levando inclusive algumas pessoas a descrerem da verdadeira conversão. Eu já tenho sido questionado por algumas pessoas que perguntam: será que há nos nossos dias a verdadeira conversão? Isto porque tem olhado a conversão com os olhos humanos. Isto acontece diante de um crescente número de conversões, onde muitas vezes a conversão, para muitos, é vista tão somente como uma mudança na maneira de pensar, não uma mudança de vida, não um encontro vivo com Deus. Para outros, a conversão vista nos termos humanos é tão somente se unir a uma denominação religiosa. A pessoa que de repente não frequentava nenhuma denominação, passou a frequentar uma denominação e atribui a isto e tão somente a este aspecto exterior a conversão. Ou mesmo pessoas que buscam a Deus apenas com o interesse de receber determinadas bênçãos, atribui a este interesse egoísta a conversão. Isso aconteceu, por exemplo, com Simão o Mágico, que quando viu os apóstolos orarem e Deus agir sobrenaturalmente abençoando pessoas, ele quis comprar o poder de Deus. Antes disso ele havia manifestado fé, foi batizado. Entretanto, revelou que não havia uma verdadeira conversão. Diante de tantas falsas conversões que existem em nossos dias, como eu disse, alguns descreem da verdadeira conversão hoje. Mas, meus amados, a palavra de Deus nos mostra, e a própria história revela, que embora havendo falsas conversões, nós devemos crer na verdadeira conversão. Mesmo porque precisamos considerar que a palavra nos adverte que no fim dos tempos muitos se apostatariam da fé. Muitos revelariam uma fé muito aparente, muito exterior, e mais cedo ou mais tarde se distanciariam destes princípios. Nessa noite eu quero chamá-los a pensar. A conversão, a verdadeira conversão, é fato. É fato que precisa florescer em nossos corações, em nossas almas. E nós precisamos buscar as verdadeiras conversões. Mas queremos nesta noite pensar o que é uma verdadeira conversão. E nós temos neste texto bíblico o exemplo de um homem que passou por uma verdadeira experiência de conversão. Nós veremos através dos elementos da conversão de Saulo, elementos que precisam se fazer presente nas conversões de hoje. Eu não quero dizer que todas as conversões precisam ser idênticas à conversão de Saulo. Eu não quero dizer que todos precisam fisicamente caírem por terra como ele caiu. Eu não quero dizer que todos precisam ver uma luz como ele viu. Eu não quero dizer que todos precisam, de forma audível, ouvirem como ele ouviu.
Mas existem elementos na conversão que são imprescindíveis e que marcam a verdadeira conversão. O objetivo nesta noite é duplo, irmãos. Nós não queremos aqui tão somente recitar história. Nós queremos afirmar que o Jesus de ontem é o mesmo de hoje, o mesmo de amanhã, o mesmo para todo sempre. O objetivo é duplo no sentido: perguntar, você é verdadeiramente convertido? Segundo, nos impulsionar à pregação do Evangelho, sabendo que existe a verdadeira conversão e ela vai acontecer. Pode até não acontecer onde e quando nós queremos, mas acontece. A verdadeira conversão é fato. Conversão no grego é metanoia, que significa uma mudança de mente, resultante da tristeza gerada pelo conhecimento adquirido. Pessoas que conhecem a Cristo, conhecem a palavra, e este conhecimento gera tristeza de alma, tristeza de coração, porque este conhecimento leva estas pessoas a confrontarem o seu próprio estado, o seu próprio pecado diante de Deus. E há então uma mudança resultante deste conhecimento. O teólogo Berkoff traz uma definição extraordinária de conversão, quando ele diz: é uma mudança que tem as suas raízes na regeneração. Veja, primeiro a regeneração, que é aquele novo nascimento, o nascimento espiritual, que o Espírito Santo produz dentro de nós. E ele segue, e que é efetuada na vida consciente do pecador, pelo Espírito de Deus. Mudança de pensamentos e opiniões, de desejos e volições, que envolve a convicção de que a direção anterior de vida era insensata e errônea, e altera todo o curso da vida. A conversão é um divisor de águas, onde há consciência de que o que vivíamos anteriormente não agradava a Deus, mas há uma mudança do curso da nossa vida, pelo poder de Deus, pela presença de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Saulo. Saulo era um estudioso da lei, era um homem altamente religioso, foi educado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era neto de Hilel. Hilel foi o fundador da maior escola de interpretação judaica. Gamaliel era neto dele. E o apóstolo Paulo foi instruído aos pés dele, foi discípulo dele. Era um homem zeloso, porém um homem que não conhecia Jesus, que não conhecia a graça de Deus, que não tinha experiência de conversão. E indo para Damasco, foi até o sumo sacerdote pedindo cartas que lhe autorizava a prender homens e mulheres que seguiam um caminho. Caminho é o termo para designar os crentes daquela época. Saiu de Jerusalém indo para Damasco, uma viagem de cerca de 230 quilômetros. De avião, de carro, possivelmente a cavalo. Uma viagem que duraria normalmente uma semana. E quando já se aproximava de Damasco, passou por esta experiência que foi o divisor de águas na sua vida.
Ali marcou o antes e o depois. Ali aconteceu o encontro com Cristo. Ali aconteceu a verdadeira conversão. Nesses termos, meus amados, a conversão acontece uma única vez na vida das pessoas e passa a ser o divisor de águas na vida das pessoas. Vejamos, pastor, mas como nós podemos provar que a conversão é um fato para hoje? Como podemos provar que a conversão acontece hoje? Como podemos provar que a conversão não é simplesmente uma mudança de denominação, um jogo de interesses, uma aparência, uma religiosidade? Meus amados, consideremos primeiramente que a conversão é um fato em função da graça irresistível de Deus. Em função da graça irresistível de Deus, a conversão é um fato. Quando falamos graça irresistível, nós estamos falando sobre a união da bondade e do poder de Deus. Se unem bondade e poder de Deus para atuar na vida das pessoas. Meus amados, nós podemos ter bondade, mas não temos o poder para ajudar e para mudar. E se existe o poder também, sem a bondade, ele vai atuar para a destruição. Coreia do Norte pode lançar bombas e mísseis destrutivos, usa um poder bélico para a destruição. Mas em Deus se unem, e somente em Deus pode se unir bondade e poder. Isso é a graça de Deus para salvar e para converter um pecador. O Senhor Deus resolveu libertar o seu povo do poder egípcio. Faraó se levantou dizendo que não deixaria o povo sair. Mas o poder e a bondade de Deus visitou a terra do Egito e o povo saiu. Águas foram se abrindo e o povo saiu, porque poder e bondade de Deus estava ali. Não existe pecado tão monstruoso que possa impedir o agir da graça de Deus na conversão. Não existe poder tão maligno arraigado na vida das pessoas que impeça o agir da graça de Deus. Não existe vontade humana e coração tão endurecido que impeça o agir da graça de Deus. Por isso nós podemos dizer: cremos na conversão verdadeira em função da graça irresistível de Deus. Saulo, saindo de Jerusalém, ia para Damasco. Cheio de si, entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os prendia. Como fariseu, preso ao legalismo, crendo que as suas obras produziam benefícios espirituais. Entretanto, aquele homem, diante do brilho da presença de Jesus, caiu por terra e levantou humilde diante de Jesus, porque a graça irresistível o alcançou. Meus amados, é possível que ele não pensava em conversão. Ele pensava em prender os cristãos. Se levantou mudado, chamando Jesus de Senhor.
Que quebrantamento, que mudança, que transformação! Já não é aquele coração endurecido, já não é aquele homem autossuficiente, já não é aquele homem furioso que prendia os cristãos, porque a graça irresistível, bondade e poder alcançou aquela mente, alcançou aquele coração. Mais tarde, o apóstolo Paulo, relatando a sua experiência no caminho de Damasco, acrescentou que naquela ocasião ele ouviu: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão era um tipo de chicote com cerca de 1,80 m, feito de couro, mas tendo várias pontas de aço presas a este couro. Às vezes era usado para a disciplina dos escravos, que ficavam com o corpo dilacerado. Mas era usado especialmente para domar animais ferozes, touros. O apóstolo Paulo disse que tentou lutar contra o Evangelho, contra Jesus, contra a igreja, mas agora ele chegou à conclusão: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A ideia é que foi preciso o Senhor Jesus chicotear Saulo de Tarso, para que ele fosse domado e caísse quebrantado aos pés do Senhor e convertido ao Senhor. Meus amados, tem pessoas que Jesus usa os aguilhões, aguilhão da enfermidade, para esta pessoa cair quebrantada, aguilhão da perda de bens materiais, para esta pessoa cair quebrantada, porque o Senhor Jesus quer nos conduzir à vida abundante de salvação, a verdadeira vida. E há muitas pessoas que dormem e, para serem acordadas, precisam experimentar os aguilhões, como aconteceu com Saulo de Tarso. A conversão verdadeira é um fato, meus queridos. É um fato. É um fato por causa da graça irresistível de Deus que age nas nossas vidas, nos joga no chão e nos levanta fortalecidos, mudados e salvos pela graça dele. E essa graça de Deus está aqui. Este agir de Deus está aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. A conversão verdadeira é um fato, em função da graça irresistível. Mas é também um fato em função do chamado eficaz. A palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso porque, à medida que o Evangelho é pregado, e o Evangelho é pregado a todos, todos estão recebendo um chamado. Mas existe um chamado eficaz. Existe um chamado que a resposta será uma só. Existe um chamado. E para este chamado, nós não temos autonomia para dizer não. Existe um chamado do Espírito Santo no nosso coração. E quando este chamado alcança o coração, nós não temos outra resposta a não ser dizer sim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi o chamado de Jesus.
E este chamado foi ouvido, mas este chamado atingiu em especial o coração de Saulo. A palavra de Deus diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Mas a palavra diz também que o Espírito Santo foi enviado para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. E o Espírito Santo nos permite ouvir o chamado de Jesus. O Espírito Santo nos permite dizer sim ao chamado de Jesus. Foi também o apóstolo Paulo que disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, chamados segundo o propósito do Senhor. Meus amados, a palavra nesta noite é para uma avaliação pessoal a respeito da conversão. Esta conversão, fruto da graça, fruto de um chamado eficaz, já aconteceu na sua vida, ou é noite para você clamar pela misericórdia do Altíssimo, para que Ele venha ao seu encontro? E aqueles que clamam pela misericórdia do Altíssimo, Ele vem ao encontro deles. E a palavra nesta noite é um impulso para nós nos levantarmos dizendo: serei um mensageiro do Evangelho, porque a conversão verdadeira é um fato, é obra do poder de Deus, e eu serei um instrumento do poder de Deus para levar o Evangelho. Aí você esqueça se as pessoas zombam, são duras, são indiferentes, porque quem vai fazer esta obra é o Espírito Santo de Deus. A conversão é um fato decorrente da graça e do chamado de Deus. Mas, finalmente, a conversão é um fato pela mudança sobrenatural que se opera nas nossas vidas. Paulo era um perseguidor, como nós falamos, um homem cruel, legalista, preso à lei. Mas houve uma mudança completa na vida deste homem. Este homem se levantou submisso a Jesus. A conversão gera submissão a Jesus. Ele se levantou perguntando o que Jesus queria dele. Nós passamos a dizer: o que o Senhor quer da minha vida? A nossa vida é oferecida ao Senhor. Em Atos 8:3, afirma que Paulo assolava a igreja. E o verbo assolava aqui significa que ele destruía. E este mesmo verbo é usado para animais que entravam nas lavouras, destruindo as lavouras. Imagine o plantio de uma lavoura, o cuidado para com a lavoura, e quando a mesma está verde, bonita, animais vêm e dilaceram esta lavoura. Mas este verbo é usado também para animais ferozes que apanham as suas presas e dilaceram o corpo das suas presas. Assim diz que Saulo assolava, dilacerava a igreja perseguindo cristãos. Participou do apedrejamento de Estevão,
As vestes de Estevão ficaram ali, guardadas por Saulo. Calvino diz: esse lobo cruel foi transformado em uma ovelha e recebeu o caráter de um pastor. Este homem que assolava a igreja, agora se levanta diante de Jesus humilde e submisso a Jesus. Este homem que era dirigido pelos seus impulsos, agora se coloca sob a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo o levasse de cidade a cidade a compartilhar o Evangelho de Jesus. Este homem que era senhor de si, agora reconhece que ele foi alcançado unicamente pela misericórdia e pelo poder de Deus. Este homem que possuía formação acadêmica, cultura, este homem que gozava de um bom conceito na sociedade, afirma que considerou tudo isso como perda, como esterco, por amor ao que ele encontrou, Jesus. Os frutos da conversão apareceram na vida deste homem sem detença. A conversão verdadeira faz aparecer os frutos. Onde havia orgulho, agora há humildade. Onde havia vida sem Cristo, agora existe vida de adoração e de pregação do Evangelho. Onde havia violência, agora existe mansidão. A mansidão de uma ovelha de Jesus. Meus amados, a verdadeira conversão gera os frutos, as mudanças. Por isso cremos sim na conversão, que é produto da graça, do chamado de Deus, e que vem trazendo mudanças. Mas a mudança maior é que a conversão nos tira do caminho do inferno e nos conduz ao caminho do céu. E isso só a conversão faz, obra do poder de Deus. Queira Deus que nesta noite cada um de nós possa avaliar a nossa própria conversão e possa olhar para diante e levantarmos os nossos olhos para aquelas pessoas que ainda não são convertidas e dizer: a conversão verdadeira acontece. Acontece porque é produto da graça de Deus, de um chamado especial do Senhor. E só a conversão pode gerar mudanças eternas, operadas pelo poder de Deus. Que Deus nos guie com sua graça e misericórdia, em oração e súplica diante do Senhor, porque em um ambiente de oração e de clamor, Deus opera conversões verdadeiras.